paz do Senhor para toda a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É um dia de gratidão. Este dia fez o Senhor para que possamos nos regozijar nele, nos alegrar na presença do nosso Pai. Vamos louvar ao Senhor, exaltá-lo neste grande dia, por esses 34 anos que o Senhor concedeu neste lugar. Que Ele continue capacitando, que Ele continue com as suas mãos estendidas, abençoando esta igreja, em nome do Senhor Jesus. E Ele que é o autor de toda a nossa adoração, vamos exaltá-lo nesta noite, em nome de Jesus. Ele é exaltado em toda a terra, Ele é exaltado nos céus. Louvemos ao Senhor. Cante com o Senhor, ao Senhor, com seu coração grato, e diga a Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é importante para você. Louve de todo o teu coração, em nome de Jesus. Declare: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos dizer: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Erga suas mãos e diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado. Vamos fazer um grande coral cantando Ele é exaltado lá em cima, ó. Ele é exaltado, o Rei. Aleluia. Eu louvarei. Ele é exaltado. Aleluia. Seu nome. A tua igreja declara: Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Senhor, sua verdade, terra e céu, glorifica o seu santo. Ele é exaltado, o Rei, para sempre. Ele é exaltado, o Rei. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei, nos céus. Aleluia. Receba a nossa adoração, o nosso clamor, Jesus. A tua igreja está aqui reunida para louvar e engrandecer o teu nome. Louvemos ao Senhor, comunhão e adoração. Isso é para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Louve ao Senhor com alegria. As palmas.
Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Mais uma vez, hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. As palmas. Esta é a igreja do Senhor. Celebra o teu Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Tua igreja reunida, nenhum mal poderá destruir, porque ela é o quê? Ela é forte, poderosa, e sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. 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 O Senhor está ouvindo o nosso louvor nesta noite. Então declare com os teus lábios. Declare ao Senhor. Louve ao Senhor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Você pode dizer nosso louvor? Nosso louvor. Ele recebe toda a nossa adoração. E Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Acha em nós, Senhor Deus, verdadeiros adoradores, aqueles que se prostram diante de Ti, aquele que se despoja de todo o eu, que deixa a graça do Senhor aparecer. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Jesus. Nós Te celebramos, ó Deus, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus incomparável e não há outro Deus que importa ser adorado. O Senhor firmaste o Teu reino neste lugar. A proclamação do Teu evangelho está sendo proclamada neste lugar. E isso deve, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor está aqui neste lugar. Podemos sentir a Tua presença dia após dia, Senhor. Muito obrigada. O Teu reino, Ele é firmado na paz, na justiça, na alegria no Espírito Santo. E é nos Teus átrios, Senhor Deus, que nós encontramos a Tua presença. Encontramos refúgio e abrigo para as nossas almas. E nós queremos, Senhor Deus, Te agradecer por esses 34 anos. E que venham mais e mais e mais debaixo da Tua graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia.
abalar, pode se corromper, mas aqueles que estão firmados no Senhor é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, meu querido. E a igreja do Senhor adora a Ele, ao nosso Criador Jesus Cristo. Você pode declarar: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos pra dizer: pra dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer mais uma vez: os reinos se abalam, os povos as mãos pra dizer: tu és o Deus dessa igreja, tu és o Senhor das nossas vidas. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nos apresentamos diante de ti, Senhor. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos pra dizer que tu és. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pra dizer que tu és o pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és pra dizer que tu és o Senhor. Nós declaramos a ti, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos só, todas as vozes declarando teu reino. Teu reino é sempre eterno, justiça. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, declare ao Senhor: teu reino é sempre firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. Senhor, a tua igreja te adora. Você pode dizer: a tua igreja te adora? A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor nos chamou pelo nome e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, onde podemos, Senhor Deus, enxergar a tua majestade, a tua soberania sobre as nossas vidas. Continua conosco, ó Deus. Continue falando aos nossos corações. Que a tua palavra venha encontrar terra fértil em nossos corações, ó Deus. E que possa gerar bons frutos para a glória do teu nome. Bendiremos o teu nome para todo sempre. Tu és o Deus da nossa salvação. E não há outro Deus que importa ser adorado neste lugar. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aleluia! E nós te glorificamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor com todo o teu coração. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Antes de passarmos a palavra aqui para o nosso querido pastor Luiz Cláudio, que vai estar nos abençoando com a palavra de Deus. Uma quarta-feira atípica, né? Mas é aniversário da igreja o mês todo. Então, mexemos na programação para que os nossos convidados também venham e tenham a liberdade para pregar e para anunciar a boa palavra de Deus. Só antes, então, queria falar aos amados, que alguns estão me perguntando, sobre pastor, a igreja não vai ajudar o pessoal de Santa Catarina e tal. Estive ontem com o bispo e também os demais pastores. Não há nenhuma estratégia, nenhum caminho para que a gente pudesse levar donativos para este momento lá em Santa Catarina, que é bem lá no Rio Grande do Sul, né? Verdade, Rio Grande do Sul. E não temos nenhuma coisa garantida, um lugar garantido para você mandar os donativos, e nem dinheiro. Então, estamos ainda procurando saber como podemos ajudar de uma forma ou de outra. Então, um pouquinho de calma. Eu sei que muita gente está preocupada. Tem gente com parentes lá, né? A nossa querida irmã, nome, vou te contar, né? Esqueci o nome dela. Mas tem parentes lá, mas não podemos encaminhar para algum lugar que a gente não tenha segurança que vá chegar realmente os donativos e o dinheiro no lugar certo. Então, calma, nós estamos verificando, e se houver alguma possibilidade, eu anuncio aos irmãos. Por enquanto, a igreja não está sendo local para a questão dos donativos, tá bom? Então, peço a compreensão de todos, que não é má vontade, o negócio é direcionar. Quando teve lá em Petrópolis, se lembra? Nós fizemos um movimento, porque já tem uma igreja lá em Petrópolis, e o pastor, falando das necessidades, a gente supriu. Mas quando agora lá no final do nosso país, lá no Rio Grande do Sul, fica muito difícil a gente ter um local certo, tá bom? Mesmo com outras igrejas lá se apresentando como possíveis locais de donativos. Vamos com calma, vamos verificar, depois a gente passa para os irmãos. E se não passar, já compreendam, a gente não encontrou realmente, porque toda a denominação está procurando alguma coisa mais concreta para a gente poder ajudar. Deu para entender, irmãos? Muito bem. Hoje nosso querido pastor Luiz Cláudio já é nosso conhecido, porque é prata da casa, né? Ele e a Márcia já estiveram aqui servindo ao Senhor desde... Eu conheço o Cláudio no trabalho, nós trabalhamos juntos, graças a Deus. Veio para cá, para a nossa denominação, esteve frutificando entre nós, já foi nosso missionário lá na Pedra, agora está em Margarida, e tem aquela igreja muito amada, que também tem sido somada aqui na região para pregar o Evangelho. Hoje ele está conosco, não poderia deixar de estar, claro, não só ele, mas muitos outros, pastor Jeremias semana que vem, assim, abençoando a nossa vida com a palavra de Deus,
e também participando desse momento de gratidão pelos 34 anos. Meu querido pastor Luiz Cláudio, uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Todos já conhecem a Márcia, está ali. A foto. Deixa eu tirar a barriga. Som. Boa noite, meus amados. A graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? Falar que é uma alegria estar aqui é redundância. Nosso coração arde de alegria, de felicidade. Poder rever os irmãos, rever pastor Evandro, rever Márcia Paiva e recordar, né? Aniversário é tempo de recordar de tudo que vivemos aqui, como o pastor já bem colocou, momentos de grandes alegrias, momentos de lutas, de dores, mas tudo isso contribuiu muito para forjar o nosso caráter cristão, e paciência foi uma escola, é uma escola, continua sendo, e para mim foi uma escola de profeta, né? Aliás, o meu primeiro curso bíblico que eu fiz na minha carreira foi aqui. Pastor Evandro vai se lembrar, curso breve de liderança, lá do outro lado, né? Ali, como tudo começou, né? Ali eu fui estimulado por pastor Evandro, por Márcia, nossa professora também, né, Márcia? Ministrava para a gente lá, eu e a Márcia, e nós fomos estimulados a ir para seminário, né? Fazer bacharel, essa coisa toda. E é assim que Deus faz. E hoje estamos aqui louvando a Deus pelos 34 anos da nossa mãe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que os anos de vida e de existência dessa igreja sejam multiplicados e os frutos das mãos dos amados, do pastor e toda a igreja possa se multiplicar e o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar e o inferno envergonhado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Louvo a Deus por poder ter comigo a minha esposa. Hoje foi um dia difícil para a gente chegar aqui. Incrível que pareça, né? Parece que quando a gente tem compromisso na obra do Senhor, tudo acontece, uma série de fatores, mas o Senhor nos deu vitória e nós chegamos, graças a Deus, e eu estou aqui muito feliz, muito alegre mesmo. Eu quero compartilhar com os irmãos então a palavra do Senhor. Parabéns, pastor Evandro, parabéns, Márcia, pelos 34 anos, parabéns, igreja, por esta grande realização, e eu faço parte dessa história. Me sinto orgulhoso, pode aplaudir. A honra, a glória, o louvor pertence ao Senhor desta igreja e das nossas vidas. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Do Evangelho segundo narrou São Lucas, capítulo 24. Emaús não é o teu lugar. É o tema da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Emaús não é o teu lugar. Amém? Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35. A minha versão é a revista atualizada, a de vocês certamente é Almeida, né? A Nova Almeida, então eu vou ler, os irmãos acompanham. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso
que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai, tão precioso, Deus, tão esperado, Pai, porque a nossa alma anela por Ti, porque o nosso coração já arde, Pai, só por estar na Tua presença e nas grande expectativa de ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Pai. Restaura vidas, corações, que esta noite seja uma noite, Pai, de renovo, de transformação, de levante, que vidas sejam levantadas, erguidas, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, Senhor, desencorajados, aqueles que estão com medo, aqueles que estão sob ameaça, aqueles que estão sofrendo perdas, possam ser, Pai, impactados pela Tua palavra, e a presença do Senhor se manifeste entre nós, curando, restaurando e transformando corações para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos, por favor. Toda reverência e atenção à palavra do Senhor. Neste relato, irmãos, nós encontramos dois discípulos de Jesus. E esses homens estavam tristes, profundamente desolados. E isso após a crucificação do Senhor. E eles agora estavam indo para Emaús, voltando de Jerusalém, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.
uma distância relativamente pequena. Porém, eu creio que esta foi a viagem mais longínqua, mais difícil, mais aflitiva para esses dois. O texto nos diz que enquanto eles caminhavam nesta penúria, nessa tristeza, com esse peso na alma e no coração, um estranho se aproximou e seguiu com eles. E era Jesus ressuscitado. Era o próprio Cristo ressurreto. E ali, queridos, eles estavam tão mal que eles não reconheceram o Senhor. Eles não puderam ver que era o próprio Cristo que caminhava com eles. E eles começaram então ali contar sobre a crucificação do Senhor. Eles começaram a falar, sabe, de como ele foi traído, das artimanhas das autoridades para o prenderem, para o acusarem, sendo ele um inocente. E eles começaram, sabe, a falar sobre essas coisas e também da esperança que eles tinham no Senhor, da expectativa, da grande expectativa que eles tinham do Senhor restaurar a sorte de Israel, de libertar o seu povo da tirania e da opressão do Império Romano. Mas essa experiência parecia perdida. Eles agora não tinham mais em quem esperar. E Jesus então começa a explicar para eles as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas, e foi lhes mostrando como toda a Escritura aponta para ele, como a Escritura fala da sua morte e da sua ressurreição. E então, queridos, o coração deles começou a queimar, a arder, diante da exposição da palavra pelo próprio Senhor. E à medida que o Senhor lhe ministrava essa palavra, o coração deles ardia. Afinal, quem lhes falava, irmãos, era o autor da Bíblia. Quem lhes falava era o personagem principal, era a razão da história. Ali estava o autor das Escrituras, falando para aqueles homens. E quando eles chegaram a Emaús, os discípulos então convidaram esse andarilho para eles, na verdade, para entrar e jantar com eles e ficar na casa deles. E ao chegar diante da mesa, Jesus pegou o pão, deu graça, e enquanto partia, eles finalmente o reconheceram e ficaram extasiados. Tiveram ali a confirmação de que realmente Cristo estava vivo. O Cristo ressurreto estava com eles, mas ele desapareceu de diante deles. Mas eles perceberam que seus corações ainda queimavam, mesmo depois que ele se foi. Essa história, irmãos, nos traz várias lições. Primeiro, essa história nos mostra que Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Ele é o cumprimento também de toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia aponta para Cristo, aponta para Jesus. Terceiro, essa história nos mostra a maravilhosa graça do Senhor, que não nos abandona, irmãos, mesmo quando a nossa fé está abalada, mesmo quando nós estamos, sabe, apreensivos, preocupados, sofrendo perdas, coisas que estão afligindo a nossa alma, Ele não nos abandona, ao contrário, Ele vem ao nosso encontro e caminha conosco. Nas horas mais difíceis, nas horas mais aflitivas da nossa vida, o Senhor se faz presente, e Ele vem, mesmo quando estamos tão mal, que nem reconhecemos a presença dEle.
Ali está o Senhor ao nosso lado. Outra coisa que essa história nos mostra é o poder da palavra de Deus, irmãos, que invade o nosso coração e faz o nosso coração queimar. Aleluia. Que começa a mover, sabe, o nosso espírito, sabe, e começa então a nos transformar de dentro para fora, porque esta palavra, irmãos, é poderosa. O salmista Davi declara que a palavra do Senhor é reta e alegra o coração. Ela é pura e ilumina os olhos. O autor aos Hebreus nos escreve dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que palavra de 2 gumes, penetra até a divisão do corpo, do espírito e da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluias. Em quinto lugar, irmãos, nós aprendemos nesta história que quando buscamos a presença do Senhor e partimos o pão juntos, nós somos reconectados com Ele imediatamente. Nós somos reconectados com os irmãos. Quando partimos o pão junto com o Senhor, os nossos olhos espirituais são abertos, como os dos discípulos o foram, e nós podemos ver a grandeza do Cristo que vive e reina para sempre. Nós podemos ver a sua majestade, nós podemos ver o seu poder. Eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor está aqui esta noite. A presença dele já é uma realidade aqui. Que você possa estar com seus olhos espirituais abertos para ver a glória do Senhor. Esteja nessa expectativa. Diga para ele: Senhor, manifesta a tua glória neste lugar. Manifesta o teu poder, Senhor. Aleluia, porque ele se faz presente. E aonde ele está, irmãos, a glória do Senhor é manifesta. E nós podemos ver a sua glória, mas também podemos nos ver. Podemos ver a nossa pequenez, podemos ver as nossas falhas, podemos ver o quanto somos, irmãos, carentes e necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Que você possa ver o que você realmente é, que você possa esta noite se examinar diante dessa grandeza, da majestade, da presença do Senhor. Veja o quanto você carece e diga para ele esta noite: eu careço de ti, eu preciso de ti, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você possa reconhecer isso em nome do Senhor. Voltando à cena, irmãos, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, o quadro era desolador. De fato, a morte do Senhor havia destruído a esperança deles. A morte do Senhor havia destruído os sonhos desses 2. E não apenas dos 2, sejamos sinceros, dos outros também. Porque a Bíblia diz que depois que Cristo morreu, a maioria deles começaram a fugir e se esconder em cavernas, igual ratos. E eles também já não acreditavam na ressurreição do Senhor. Eles já estavam o tempo todo falando da morte, só da morte. Eles não falavam da possibilidade do Cristo ressurgir de entre os mortos. Até mesmo as mulheres, queridos, que foram ao túmulo, elas foram levando bálsamo, elas foram levando perfumes. Para quê? Para o túmulo, para o morto. Elas não foram em busca de um Cristo ressurreto. Elas foram surpreendidas pela notícia dos anjos que Cristo ressuscitou. Porém, os 2 estavam mais abalados, os 2 do caminho de Emaús, porque eles estavam isolados dos demais. Eles haviam deixado Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Amados, nós precisamos entender, e eu quero chamar a sua atenção para essa verdade bíblica. Jerusalém era a cidade santa. Jerusalém era o lugar do tabernáculo. Jerusalém é o lugar do Pentecostes. Jerusalém é o lugar do manifestado poder do Espírito Santo. Jerusalém é o lugar da comunhão.
de estar unido no partir do pão, nas orações, é o lugar da adoração e do louvor ao Senhor. Mas Cafarnaum, queridos, não. Cafarnaum, ou melhor, Emaús, correção, representava o lugar da descrença. Emaús representava o lugar da perda da fé. Emaús representava o lugar da decepção, da autodeclaração de derrota. Ou seja, eles estavam voltando derrotados, eles estavam voltando cabisbaixos, eles estavam voltando com seus corações pesados. Eles estavam voltando cabisbaixos, desencorajados e preocupados com o futuro. Verso 17 do texto que lemos. Jesus perguntou a eles: que é isso que vos preocupa? Porque vocês estão nesse estado de preocupação, de apreensão e medo? Que é isso? A alma deles estava perturbada, queridos. A alma estava perturbada. E o problema é que a perturbação da alma, ela causa cegueira espiritual. A perturbação da alma rouba a fé dos mais próximos do Senhor. E não foi diferente com aqueles discípulos. Os dois não podiam ver o Senhor. O Senhor estava ali. Eles não podiam vê-lo. Eles se esqueceram das promessas do Senhor. Lá em Mateus 28, versículo 20, quando ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, a morte não vai me separar de vocês, porque eu ressuscitarei, eu voltarei e estarei convosco até o fim. Oh, aleluia! Isso encoraja, isso é força, isso ergue a gente, isso nos dá condição de enfrentar os maiores problemas e as maiores perdas dessa vida. Mas eles não tinham essa consciência, essa compreensão. Queridos, não é diferente com muitos de nós. Vamos ser sinceros. Nos caminhos de Emaús desta vida, quando nossos planos pessoais, quando os nossos projetos humanos, quando os nossos desejos e as nossas vontades são frustradas, nós nos entristecemos, nós nos sentimos decepcionados, nós questionamos até mesmo a nossa própria fé, nós colocamos a nossa fé em xeque, e nós perguntamos: será que Deus está comigo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus tem me contemplado mesmo? Será que o Senhor ainda me mantém? Vai conseguir me manter de pé diante dessa situação? Será que Ele não vai me deixar perecer? E nós ficamos assim, entristecidos, decepcionados, e muitas das vezes murmuramos contra o Senhor, como os discípulos fizeram no verso 21 do texto base. Vem comigo no texto, por favor. No verso 20, número 21. E diz assim o texto: disse, pois, Marta, ou correção, eu estou aqui no outro, tá, me achei. No verso 21, e diz assim o texto, que lemos: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, ou seja, nada aconteceu. Nós continuamos sob a opressão, nós continuamos sendo oprimidos pelo Império Romano. Eles estavam murmurando contra o Senhor, ou seja, o mestre morreu e continuou na sepultura. Mas o bom do Senhor, irmãos, é que Ele é rico em misericórdia. Aleluia. O nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso.
ao invés dele, sabe, ajuizar esses incrédulos, ao invés dele pedir um fogo do céu ao Pai, para torrar, consumir com aquela turma ali, ao invés dele, sabe, abandoná-los à própria sorte. Quer saber de uma coisa? Vocês não acreditam em mim? Vocês não creem na minha palavra? Então sigam o caminho de vocês e vão ver o final que vocês terão. Ele poderia ter feito isso, mas na sua infinita bondade e misericórdia, ele cumpriu a sua palavra dada aos seus eleitos. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19, quando ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu, o Senhor. Queridos, é uma honra, é um prazer, é uma bênção, é uma dádiva de Deus ser repreendido pelo Senhor, porque Ele só repreende e Ele só disciplina os seus amados. Aleluias. Que você esta noite tenha o seu coração aberto e esteja aberto à disciplina. Fala: Senhor, o que for preciso, fala. O que for preciso, ministra, corrige, faz o teu querer. Eu me prostro, eu me humilho, eu peço ao Senhor que não desista de mim, mas me corrija, para que eu possa andar nas veredas da tua justiça, Senhor. Porque quando o Senhor nos corrige, irmãos, é prova de amor. Quando Ele nos corrige, Ele está nos mostrando o quanto somos especiais, preciosos aos seus olhos. Nós somos os seus eleitos. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, ser corrigido pelo Senhor, tomar umas cajadadas do Senhor, é bênção, porque essa cajadada cura, limpa o nosso coração e nos aproxima mais de Deus. Amém, amados? Então foi exatamente isso que o Senhor fez com os dois. Os repreendeu severamente por duvidar da sua palavra. Da sua palavra, irmãos, que é fiel, que é verdadeira, que é infalível. E ele lá no verso 22 ao verso 27, vem comigo no texto. E eles estavam simplesmente desdizendo, né? Não sei nem se existe essa expressão, tudo que a palavra do Senhor dizia. Desde o verso 22, eles começaram a murmuração, e eles estavam lá dizendo o seguinte, lá no verso 22. Então, pela terceira vez, verso 22 não, aqui. Verso 20, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nos chama a atenção, irmãos, a expressão do Senhor, o adjetivo que o Senhor usa para tratar esses homens: ó nécios e tardos de coração. Nécios, querido, no grego, significa tolos, insanos, significa estúpidos. Ou em outras palavras, Jesus está dizendo: ô cabeção, ô cabeçudo. Desculpa, cabeção. Depois eu vou apanhar lá fora. Ô cabeçudo, ô seu lerdo, vocês não estão vendo? Será que vocês não podem crer na minha palavra? Será que vocês não estão vendo o que os profetas disseram a meu respeito? Tudo está escrito, tudo está preparado.
plano, é projeto do Pai, e não pode ser frustrado. Ô nécios, ô meus irmãos, eu não vim aqui chamar você de estúpido, eu não vim aqui chamar você de tolo. Só o Senhor tem autoridade para isso. Mas não seja tolo, não seja insensato, não seja incrédulo. Creia em Cristo, creia em Cristo, creia na sua palavra, não duvides da palavra do Senhor, não duvide das promessas do Senhor, porque elas são fiéis e verdadeiras. Aquilo que Ele prometeu a você, aquilo que Ele prometeu à tua casa, Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Então, se porventura você tem andado pelo caminho da dúvida, do ceticismo, com o coração fechado, se você tem andado com o coração embrutecido, não resista à palavra do Senhor esta noite, em nome do Senhor. Antes de vir para cá, o que mais eu pedi a Deus, irmãos, Senhor, não me permita ser apenas um comunicador de um texto, Pai, mas permita, por graça e misericórdia, que eu seja um profeta do Senhor, para falar ao coração dos meus irmãos. O Senhor está aqui, meus irmãos, Ele tem boca e Ele fala. Seja sensível à voz do Senhor. Não seja tolo, não seja nécio, não seja tardo em ouvir a voz de Deus, mas diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Fala, Senhor, porque eu quero te obedecer. E eu quero ser restaurado pelo poder da tua palavra. Glória a Deus. Então, queridos, aquele que está com o coração fechado, que esta palavra possa queimar no teu coração esta noite, que esta palavra possa arder no teu coração esta noite, e com o coração ardendo, convide o Senhor para entrar no teu coração, convide o Senhor para entrar na tua casa. Não importa o quadro, não importa o momento, por mais difícil que seja, convide o Senhor e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Verso 29 do texto que lemos, glórias ao Senhor, do capítulo 24, e diz assim o texto, do verso 29: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Mas eles o constrangeram para ficar na casa deles. Queridos, nós temos que entender uma coisa: constranger é mais do que pedir. Constranger é mais do que convidar. Eles constrangeram o Senhor. Irmãos, eles praticamente quase que seguraram nas mãos do Senhor. Eles praticamente disseram: o Senhor não pode passar daqui de Emaús e prosseguir essa viagem. O Senhor tem que ficar na nossa casa. O Senhor tem que entrar. Nós precisamos. A nossa casa precisa, o nosso coração precisa. Mesmo não te reconhecendo, mas o coração estava ardendo, eles disseram: nós não podemos deixar que ele vá adiante, entre. E eles o constrangeram. Amados, que nesta noite você possa constranger o Senhor a entrar na tua vida. Que nesta noite você possa constranger o Senhor a entrar na tua casa. Diga: Senhor, o Senhor não é só um convidado, não. O Senhor está sendo convocado. Eu estou clamando, eu estou pedindo: Pai, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. Como diz o cantor, como diz a música, mexe com a estrutura, mexe com tudo, conserta o que tem que consertar. Oh, faz o milagre que a minha casa precisa, Senhor. Oh, constranja Ele, querido. Constranja,
mostrando a tua carência, mostrando a tua fé e o quanto você precisa. Diga para Ele: Senhor, sem Ti eu não posso viver, sem Ti eu não posso tomar essa decisão difícil que eu preciso tomar. Sem Ti, Senhor, eu não posso dar um passo no deserto deste mundo. Vai comigo, Senhor, fica comigo, fica na minha casa. Oh, que você possa constranger o Senhor, meu irmão, nesta noite, em nome do Senhor. Saiba que o coração, a casa que o constranger a entrar e ficar, irmãos, ele não apenas entrará, ele não apenas vai entrar, mas ele vai assumir o papel de anfitrião. Vou repetir, ele não apenas vai entrar, mas ele vai assumir o papel de anfitrião. Você sabe que o anfitrião é aquele que recebe a visita, é ou não é? O anfitrião é aquele que serve a mesa, né? Quando você me convida lá para comer aquele frango com quiabo e pamonha, né? E aquele anguzinho molinho, né? Polenta, frango com quiabo e polenta. Quando você me convida, entendendo? Você é um anfitrião, né? Você vai botar lá, né? O maná na mesa e tal, e coisa, não é isso? Esse é o anfitrião. Mas olha para o seu irmão, diga uma coisa para ele: com Jesus é diferente, fala para ele. Amém? Com Jesus é diferente, irmãos. Verso 30 e o verso 31. O convidado, olha o que ele faz. Ele lança a mão do quê? Do pão. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Aleluia, glórias ao Senhor. O convidado tomou a frente, ó. O convidado botou a mão na massa, partiu o pão e distribuiu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, entenda uma coisa: quando nós convidamos o Senhor, quando nós constrangemos o Senhor para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, nós não temos nada para oferecer para Ele. Vamos ser sinceros. O salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que darei? Em outras palavras, eu não tenho nada. Você tem? Eu não tenho. Não temos nada para oferecer ao nosso Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te encorajar a constranger o Senhor. Eu quero te dizer: clame para que Ele entre. Sabe por quê? Ele tem tudo para nos dar, irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nas mãos dele está todo o poder, aleluia, toda a graça, toda a misericórdia, tudo que precisamos, tudo que a nossa casa precisa, vem do Senhor, vem do Senhor. Salvação, libertação, cura, até as carências mais básicas, mais necessárias do cotidiano. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo: porque o meu Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Não vai faltar o pão, meus irmãos, não vai faltar o café, o almoço, o jantar, não vai faltar o remédio, não vai faltar o tratamento, não vai faltar a cura, não vai faltar o óleo. A unção do céu descerá sobre a nossa vida. Aleluia, glórias ao Senhor. Oh, quando Ele se manifesta, quando o anfitrião toma a frente da mesa, a glória de Deus desce. Aleluia, olhos espirituais são abertos, louvado seja Deus. Então nós temos que ter essa consciência que nada temos para oferecer ao Senhor, mas Ele tem tudo para nos dar. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você se encontra no caminho de Emaús, passando por situações perturbadoras, passando por situações que têm
te causado um estresse alto, passando por situações que têm roubado o teu sono, passando por situações que têm tirado do teu rosto a alegria que sempre lhe foi peculiar, coisas que estão tirando de você o sorriso e roubando até mesmo a sua paz. Não ceda. Vou repetir, não ceda. Cuidado. Cuidado, porque essas situações aflitivas, muitas vezes, são armas que Satanás usa para nos cegar, irmãos. São situações que ele se apropria e usa para nos roubar a fé, para nos afastar do Senhor e dos seus planos e projetos para as nossas vidas. Tudo que o diabo quer é te afastar de Deus, é te tirar de Jerusalém e te levar para Emaús, o lugar da derrota, o lugar da falta de fé. Cuidado. Nós temos que entender que o encardido, você sabe quem é o encardido? É ele, o sujo. É ele, o terrível, o inimigo das nossas almas. Nós precisamos entender que ele faz isso se valendo, irmãos, de desejos, de anseios do nosso próprio coração, das nossas próprias vontades carnais, dos nossos desejos, dos nossos sonhos pessoais. E muitas das vezes ele usa isso, os desejos contrários aos projetos e à vontade de Deus. Aquilo que Deus não tem para nós, é isso que Ele quer, que, desperte o nosso coração e venha arder no meu e no teu coração. Os 2 discípulos, eles sonhavam que Jesus derrubaria o Império Romano. Eles sonhavam que Jesus se tornaria rei sobre Israel. E agora, tendo Jesus como rei, Israel agora seria maior do que o próprio Império Romano. Israel agora seria uma nação riquíssima, poderosíssima, e eles agora viveriam, regaladamente. Eles agora não teriam que pagar imposto nenhum para Roma, ao contrário, vamos dar agora o troco para essa turma, eles vão ter que pagar para Israel. Eles sonhavam mais ou menos com isso, irmãos, poder político e riqueza terrena. Porém, eles precisavam entender, irmãos, que muito mais do que um rei, muito mais do que um chefe de governo ou de um império humano, o Senhor veio para ser rei de toda a terra. Ele veio para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele tem o domínio sobre todo o reino terreno. Não há nenhum lugar, não há nenhum poder estabelecido nesta terra que não esteja sobre o domínio e o governo do nosso Senhor. E além disso, ele veio também para ser rei e senhor da nossa vida, irmãos, para governar a nossa história, para guiar a nossa história, para ser, queridos, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai estabelecer a sua vontade, o seu querer, e nos usar para o louvor, a honra do seu nome, para fazer de nós testemunhas do seu poder. Ele veio para governar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia nisso, em nome do Senhor. Então, sem reservas, sem demora, convide o Senhor para entrar no seu coração. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu já sou crente já, pastor. O senhor está fazendo um apelo? Convidar Jesus para entrar no meu coração, entrar na minha casa? Queridos, nós estamos falando de discípulos de Jesus. Nós estamos falando de homens que viram os milagres, que viram, tudo aquilo que o Senhor realizou. Nós estamos falando de homens que talvez, provavelmente, tenham
participado da mesa junto com o Senhor, tenham sido servidos pelo Senhor, e viram o Senhor partir o pão na casa deles. Eram crentes, mas que foram impactados pelo mal, que foram, atingidos pelas perdas, que foram atingidos pelos sonhos frustrados. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, convide sim o Senhor para entrar no teu coração e pedir a Ele: entra, Senhor, na minha casa. Não faça isso como alguns oportunistas, que querem Ele apenas como um anfitrião, que querem Ele apenas para poder ter o pão em fartura, que querem Ele apenas para curar um mal, uma enfermidade que está assolando a tua casa. Não queira apenas como um oportunista, que quer apenas que o Senhor entre para você comprar aquele carro zero, que você tanto tempo tem sonhado com ele. Fica passando lá na agência e fica namorando aquele carro lá. E diz: Jesus vai me dar, Jesus vai me dar. Vou convidar ele para ele me dar esse carro. Não faça isso. Convide ele para entrar. Antes de dar o pão, antes de trazer a provisão, convide ele para ser rei e Senhor. Governe, Senhor. Assuma o trono que é teu. Eu estabeleço um trono de honra, de louvor e de glória para o Senhor, no meu coração e na minha casa. Tu não és, Senhor, um convidado. Senhor, eu quero te constranger a entrar e a ficar e nunca mais sair, e que eu nunca venha duvidar da tua presença, do teu poder, da tua majestade, do teu amor e da tua graça, Senhor, que é maior que a vida. Aleluias. Oh, queridos, e fazendo assim, aquele que estava no caminho de Emaús, aquele que estava desanimado, aquele que estava com a fé titubeando, sem esperança, aquele que já começava a se sentir derrotado, voltará apressadamente para Jerusalém. Aleluia. Foi isso que os discípulos fizeram depois que o Senhor partiu o pão. Os olhos espirituais deles foram abertos. Diz a palavra do Senhor que eles não esperaram o dia amanhecer, porque quando eles chegaram já era tarde, a noite já estava declinando. Mas eles não esperaram o dia amanhecer, voltaram imediatamente para Jerusalém. E voltaram fazendo o quê? Anunciando que Cristo ressurgiu entre os mortos. Aleluia! O Redentor vive, glórias ao Senhor. Voltará agora não mais declarando derrota, não mais murmurando, não mais sentindo ausência do Senhor e da sua graça. Voltará cumprindo o chamado do Senhor fielmente, com um propósito firme de ser fiel até o fim, até o dia em que será coroado de glória, porque é a promessa do Senhor e se cumprirá na vida dos fiéis. Nenhum covarde, nenhum medroso, nenhum decepcionado, desencorajado, que volta para Emaús, verá a coroa. Ao contrário, verá a vergonha e o juízo eterno. Mas aqueles que têm os seus olhos espirituais abertos, aqueles que veem o Senhor como Ele é, aqueles que anunciam que Ele vive e reina em sua vida, alcançará a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé na presença do Senhor, meus irmãos. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. E eu quero encerrar te dizendo que Emaús não é o teu lugar. O teu lugar é Jerusalém. Aleluia. Emaús não é o teu lugar, meu irmão. O teu lugar não é o lugar da derrota. O teu lugar não é o lugar da covardia. O teu lugar não é o lugar do medo.
O teu lugar é o lugar onde a glória do Senhor se manifesta. O teu lugar é o lugar da comunhão. Jerusalém é este lugar, o tabernáculo é este lugar, e você é o tabernáculo vivo do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Que nesta noite você possa ser encorajado, que nesta noite o Senhor venha trabalhar na tua mente, no teu coração, e dissipar tudo aquilo que não tem contribuído, para que você possa exercer o chamado do Senhor, para que você possa testemunhar do poder do Senhor. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você nesta hora, em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, diante desta palavra, Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da tua presença, e podemos sim, Senhor, nos ver muitas vezes como esses 2 discípulos, Pai, às vezes afetados pelas perdas, afetados, Senhor, pelos males deste mundo, por situações aflitivas que são além das nossas forças, coisas das quais nós não podemos, ó Pai, nem mesmo nos opor. Nós não podemos, Senhor, lutar, porque são maiores do que nós. Os 2 discípulos, Pai, estavam perdendo a esperança, eles já não tinham esperança, porque infelizmente também a esperança deles estava nas coisas terrenas. Então, ó Pai, que o Senhor venha nesta noite trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e redirecionar a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a tirarmos os nossos olhos das coisas, das conquistas desta terra, e olhar para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Nos faz ver, ó Deus, na hora da aflição, na hora da luta, da dor, de que o nosso Redentor vive, não está no túmulo, está do nosso lado, vai caminhando conosco e vai estar conosco até a consumação dos séculos. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, Senhor, traz novas expectativas de um futuro abençoado. Oh Deus, não nos deixa, Senhor, retroceder na fé, mas que possamos avançar para o centro da boa vontade do Senhor. Ajuda-nos a voltar a Jerusalém, o lugar da comunhão, o lugar da oração, o lugar do mover do Espírito Santo, a fim de que sejamos renovados, fortalecidos, erguidos de novo na Tua presença, para glorificar o nome e exaltar o nome do Senhor com as nossas vidas e o nosso serviço, o nosso testemunho ao Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Evandro, Ministério de Louvor, tem alguma coisa aí? Pode tocar. Cadê a Fernanda? Vem cá, Nanda. Já convidei o pastor, mas vou tomar. Eu gosto sempre de encerrar com louvor. Isso, vamos lá? Amém. Glória a Deus. Isso, deixar a critério dos amados aí. Eu sempre trago um louvor, mas não tive tempo hoje. Estão mais perdidos que cego de outro. Amém. Sei que estás ao meu lado. Amém? Dá o tom para mim? Dá o tom pra gente? Sei que estás ao meu lado. Sei que nunca falharás. Declare isso. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Sei que estás ao meu lado.
tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Não posso mais viver. Levante a mão e diga: eu te exalto, te exalto, Rei dos reis, me prostro em tua presença e te exalto, te exalto, amado Deus, minha alma tem ceia por ti, sacia-me. Senhor, te agradecemos por essa noite bendita, neste santo lugar, pelo teu Filho ser porta-voz de boas novas ao nosso coração. Meu Cristo, o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos e há de sempre constranger o nosso coração a estar perto de ti. Muito obrigado, ó Pai, pelas boas novas que o Senhor nos concede essa noite, de ouvir essa voz que nos direciona, essa voz que diz que o nosso caminho não é Emaús, nosso caminho é a Jerusalém celestial, meu Pai. Queremos, Senhor, manter o nosso curso diante da fé, da esperança e do amor. Tira de nós, Senhor, tudo que é dúvida, medo, preocupação, ó Deus, tristeza, dor, pelo poder do nome de Jesus, que venhamos sair para casa hoje cheio do Espírito Santo, cheios de esperança, cheios da graça, cheios do favor de Deus. Muito obrigado, porque o Senhor não está de passagem, o Senhor é morador permanente na nossa vida. Cuida de nós, cuida de tudo, cuida de todos, com perdão dos nossos pecados, com perdão das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas questões pessoais, na qual tem te desagradado. Ajuda-nos, Senhor, a manter o curso, a manter a esperança, a fé, a convicção, a certeza que Jesus está vivo e está atuando na nossa vida, seja em que caminho for, há de nos levar de volta para Jerusalém, de volta para a tua vontade, de volta para o cumprimento da tua palavra. É o que lhe pedimos e oramos, certo da vitória, em Cristo Jesus nosso Senhor, e todos digam amém, amém, amém. Muito bem. Antes de dar a bênção final, agradecendo aí o pastor Cláudio, Márcia que trouxe Márcia trouxe o pastor Cláudio. Deus abençoe, cuida lá de Poliana, de toda ICNV de Santa Margarida. Deus possa frutificar cada vez mais as bênçãos que recebemos aqui 4 vezes lá. Que a graça esteja com vocês. Muito obrigado por ter vindo e abrilhantado esse momento, ou esse mês de aniversário. Muito bem, temos um painel de gratidão ali. Se você quiser tirar umas fotos, vai tirando, porque você sabe, né? Acabou os negócios, a gente tira tudo, então é melhor já tirando. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Não esqueça de dar um abraço aí no pastor, na Márcia, e vamos encerrar. Diga nada, tá doido para comer o frango com quiabo? É polenta? Isso não pode fazer isso com a gente não. No final de noite assim, a gente não comeu nada. Quem não come nada à noite, não vai para casa e vai dormir, porque não vai comer nada. Só os ETs ali. Sebastião. O restante é tudo grotão, né, irmão? Né? Carne com quiabo lá na sua casa.
Não convida a gente. Só convida para expulsar demônio. Eu vou lá para fazer isso. O culto está tão bom, vamos estragar não. Vamos lá, vamos embora. Levante sua mão com ações de graças. Você que quer entregar seu caminho ao Senhor, estamos esperando aqui. Você é o nosso convidado para sair das trevas para a luz, porque Cristo te ama. Senhor, leva a todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Feche o dia conosco, meu Pai. Que essa quarta-feira seja marcante. Foi o dia em que o Senhor nos acompanhou para a casa do Senhor e de volta para nossa casa, mas não perderemos o alvo da soberana vocação que está em Cristo. Cuida de nós, Senhor, nesse aniversário, que nesses 34 anos o Senhor possa estar nos falando ao coração, como falou hoje, para seguirmos em frente, avançando para o centro da tua boa vontade. Cuida de nós enquanto igreja, cuida de nós nesse bairro, cuida de nós nesse Brasil, cuida do estado do Rio Grande do Sul. Tem misericórdia dos que estão enlutados, dos que estão, ó Deus, em situação precária, os que estão, ó Pai, numa situação complicada de penúria. Tem misericórdia. Dá, ó Deus, o sustento, age agora e tira, Deus, todos os atropelos dessa sociedade perversa, maligna, esse Brasil que está sendo tomado, ó Pai, infelizmente, por uma liderança que não tem parte contigo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos cumprindo a tua vontade, que a igreja na terra possa fazer a diferença. Te oramos por isso e te clamamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem concorda, diga amém, amém, amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro então é sábado. As alianças estão em oração. Se você puder, venha. Se não, domingo de manhã estaremos juntos novamente na escola bíblica e Dia das Mães, comemoração e louvor. Deus abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.